Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, está em Marcos capítulo 12. A parábola dos lavradores malvados. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a sua vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que, contra eles, dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Amados, esta parábola dos lavradores malvados se diz respeito aos profetas que vieram antes do Senhor Jesus. A uns mataram, a outros apedrejaram, a outros feriram, e por final, o João Batista foi o último profeta, diz o Senhor Jesus, também mataram. E depois o Senhor, ou seja, o Deus Pai, manda o seu próprio filho, mas também mataram. Ou seja, está falando dos judeus que rejeitaram os profetas e agora, rejeitando ao Filho de Deus, mataram. Então, é essa a explicação dessa parábola. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E, chegando eles, disseram: mestre, sabemos que és homem de verdade, não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amados, essa palavra que me remete muito aos impostos de hoje, que aos nossos olhos a gente acha tão absurdo. Pensa bem se a gente não pagasse impostos, então. Não haveria asfalto nem ruim, que dirá asfalto esburacado. Aqui na nossa avenida agora, esses dias, recapearam toda. Já podemos dar um parabéns aí para o nosso prefeito. Mas que possa continuar dessa maneira, porque o importante
é que a gente entregue o que é de César, ou seja, os tributos, e dali para frente a gente não tem mais responsabilidade. Vamos lá, os saduceus e a ressurreição. Aliás, tem, né? Tem responsabilidade de cobrar e também de agradecer. Apesar que fazendo isso não estão fazendo nada mais do que obrigação, porque nós pagamos nossos tributos em dia. Vamos lá, os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou por mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, olha só, eles não creem em ressurreição, mas eles estão perguntando, na ressurreição. Pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura, não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, eu o Deus de Isaque, eu o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximaram-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E, falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Nesse texto aqui, amados, o Senhor está provando que ele criou Davi, que ele não é só filho de Davi, ele é o pai de Davi. E aí a multidão o ouvia de boa vontade.
Jesus censura os escribas e, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretextos de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Ou seja, já existia o tal de orar, pagar primeiro para depois receber a oração. E tomava até as casas das viúvas com longas orações. Misericórdia. Sendo que Jesus, em todos os evangelhos, ele diz: de graça recebei, de graça dai. A oferta da viúva pobre. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava de maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: amados, esses réis aqui, comparando para nós, são 50 centavos, mais ou menos. Pois vocês buscam aí no Dr. Google, para tirar a curiosidade. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes, ou seja, ela deve ter dado mais ou menos R$1, que eram 2 pequenas moedas. Em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Oh, glórias a Deus! Aquela mulher, ela vivia do dia a dia, era o sustento do dia dela, viu, amados? Não era do mês, não. Vocês já viram uma pessoa pobre, que como diz o ditado antigo, né? Que se trabalha de manhã para se comer à tarde e assim por diante, trabalha à tarde para comer no outro dia. Assim era essa viúva. Elas eram desprovidas, não tinha aposentadoria não, viu, amados? E a gente ainda reclama tanto, não é verdade? Ela não tinha. Que o Senhor continue te abençoando e nessa madrugada próxima, de segunda para terça, estaremos lendo e orando no Salmo 43. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Agora são mais ou menos umas 11 horas, 11h10. A última vez que eu olhei aqui no celular, faltava 15 para as 11. Mas depois já gravei esse celular, né? Esse vídeo, então não tem como olhar o celular a hora, mas com certeza umas 11h10 já deve ser. Então você tem todo o dia ainda para buscar a face do Senhor, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Para você que está aqui em Uberlândia, chega até ali no nosso congresso, que está sendo uma bênção. Vá lá desfrutar um pouco da palavra do Senhor. Mais uma porção. Que Deus te abençoe.